A identidade do Espírito Santo é um dos mistérios mais profundos e fascinantes da fé cristã. Desde o Gênesis, onde ele pairava sobre as águas, até o Apocalipse, onde a sua obra se desdobra no cumprimento dos planos divinos, o Espírito Santo é revelado como Deus, igual ao Pai e ao Filho, mas com funções e manifestações únicas. Contudo, ao longo da história, muitas heresias surgiram tentando distorcer essa verdade, o que torna o estudo da pessoa e obra do Espírito Santo essencial para qualquer cristão que busca profundidade espiritual. Nessa lição, irmãos, nós vamos explorar como as Escrituras revelam o Espírito Santo de forma direta e inquestionável, o seu poder na criação, sua presença no ministério de Cristo, sua obra contínua na igreja e nos corações dos crentes. Mas além disso, nós vamos discutir por que essa verdade tem sido alvo constante de ataques e deturpações. Quais são os sinais que apontam para a atuação do Espírito Santo em nossa vida hoje? E mais importante, como nós podemos reconhecer e responder ao seu agir? Nós vamos examinar as Escrituras. Permaneça conosco e tenha sua fé transformada pela palavra de Deus. A paz do Senhor, amados irmãos. Esse é o canal Espaço EBD e é um prazer tê-lo conosco. Hoje nós estudaremos a lição de número 9 do primeiro trimestre de 2025 com o tema geral, Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Na lição de hoje traz o título, Quem é o Espírito Santo? A leitura bíblica em classe que nós vamos fazer está no Evangelho escrito por João, capítulo de número 14, versículo de número 16, 17, 26, também no capítulo de número 16, versículos de número 7 ao 14. O texto sagrado nos diz, E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Amados irmãos, os objetivos propostos desta lição são mostrar o Espírito Santo como Consolador, correlacionar a deidade, os atributos e a obra do Espírito Santo e identificar as heresias antigas e as formas como elas se apresentam atualmente. A verdade prática dessa lição traz algo muito significativo. É necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo à luz da Bíblia para então poder defendê-la. O tópico 1 da nossa lição traz o título, O Consolador. Amados irmãos, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, sendo reconhecido nas Escrituras como o Consolador prometido por Jesus em João capítulo 14, versículo 16. A sua presença e a sua atuação no mundo representam a continuidade do cuidado de Deus por seu povo. Quando Jesus mencionou outro Consolador, ele usou a palavra grega allos, que denota alguém da mesma natureza e essência que ele próprio. É alguém da mesma substância. Isso destaca que o Espírito Santo compartilha a mesma divindade, a mesma perfeição de Cristo, sendo enviado para estar ao lado dos crentes como guia, como auxílio, como fonte de poder espiritual. A expressão paráclito, usada em João capítulo de número 16 e versículo 7, descreve um defensor, um ajudador, um verdadeiro intercessor. No grego, pará significa ao lado de e kaleo significa chamar ou convocar. Essa combinação ilustra o papel ativo do Espírito Santo em estar próximo de nós, chamando e nos capacitando para vivermos em comunhão com Deus. Ele não é uma força impessoal, como alguns ensinos equivocadamente interpretam, mas ele é uma pessoa divina, com emoções, com vontade, com intelecto, capaz de consolar, sempre pronto a nos corrigir e a nos instruir. Amados, o Espírito Santo, ele atua como o advogado, um advogado celestial. Assim como o advogado, ele defende, representa, ele intercede por nós diante de Deus. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo
8, versículo 26 e 27, o texto sagrado nos diz: "E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos." Quando nós enfrentamos fraquezas, quando nós enfrentamos lutas, ou até mesmo momentos que nós não sabemos nem como orar, é exatamente o Espírito Santo que age em nosso favor com gemidos inexprimíveis, garantindo que as nossas necessidades sejam apresentadas diante do Pai de maneira perfeita. O papel do Espírito Santo no Novo Testamento ele transcende a mera instrução. Ele é o agente direto da transformação espiritual. Ele regenera os corações. Em João, capítulo de número 16, versículo de número 8, diz: "E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo." Ele capacita os crentes a viverem vidas santas, a refletirem o caráter de Cristo. Essa santificação contínua é uma obra que requer rendição, que requer obediência à direção do Espírito Santo, o que é possível somente com uma comunhão diária com ele. Outro ponto essencial é que o Espírito Santo ele é o selo da salvação. Em Efésios capítulo 1, versículo de número 13 e 14, Paulo escreve dizendo assim: "Em que também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória." Esse selo, irmãos, é uma garantia da herança celestial. É o Espírito Santo que assegura ao crente que ele pertence a Deus. Essa segurança traz paz, traz esperança para todo crente. Mesmo em tempos de adversidade, nós temos uma certeza: somos salvos, somos filhos de Deus. O Espírito Santo também é o poder por trás da missão da igreja. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus promete que os discípulos receberiam poder ao serem revestidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo os capacitaria a serem testemunhas até os confins da terra. Além disso, amados, o Espírito Santo é ele quem inspira e ilumina as Escrituras. O Espírito Santo não apenas revelou a palavra escrita, mas ele continua a abrir os nossos olhos espirituais para que nós possamos compreender a profundidade das verdades divinas. Sem o Espírito Santo, irmãos, a Bíblia seria apenas um texto intelectual, mas com ele é a palavra viva que transforma vidas. Mas também vemos, irmãos, que o Espírito Santo não está apenas ao nosso lado, mas verdadeiramente ele habita em nós. Quando Paulo escreve aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 6 e versículo 19, o texto diz: "Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos." Veja, essa presença interior, irmãos, do Espírito Santo é uma fonte constante de consolo, é uma fonte constante de força. O Espírito Santo em nós, irmãos, nos conduz a caminhos retos. É ele que nos traz à memória os ensinamentos de Jesus. É o Espírito Santo que nos ajuda a viver segundo a vontade de Deus. Por isso, irmãos, o Espírito Santo, ele é o elo que conecta os crentes à presença de Deus. O Espírito Santo, ele capacita cada crente a experimentar a plenitude da vida cristã. A compreensão da natureza e do papel do Espírito Santo é vital, é imprescindível para uma vida cristã vibrante. Verdadeiramente, o Espírito Santo, ele é o grande presente de Jesus para a sua igreja. Um presente que nos transforma, que nos guia, nos capacita em todas as dimensões de nossa caminhada espiritual. O ponto 2 da nossa lição, irmãos, nos diz sua deidade, atributos e obra. O Espírito Santo, em sua divindade, ele apresenta-se nas Escrituras como plenamente integrado à Trindade, compartilhando atributos, compartilhando obras que só podem ser atribuídos a Deus. A sua atuação, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, revela um padrão consistente da presença divina em ação. Conecta a história da redenção desde o Gênesis até o Apocalipse. A alternância, irmãos, entre os termos Deus e Espírito Santo nas Escrituras não é casual. Demonstra exatamente que há uma unidade essencial, mas também há uma diversidade de atuação dentro da Trindade. Por exemplo, no livro de Juízes, a manifestação do Espírito Santo na vida de Sansão demonstra que ele não apenas concede poder, mas também participa do plano soberano de Deus na história. Quando nós olhamos para os atributos do Espírito Santo, irmãos, nós entendemos que ele é onipotente,
onipotente, assim como é evidenciado sua participação desde o Gênesis e também na regeneração de corações. Ele também é onipotente, ele acompanha cada crente, habita em cada crente em todas as circunstâncias. O salmista, no Salmo 139, versículo número 7 ao 10, diz: para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Vemos também que ele é onisciente, né? Textos como de 1 Coríntios, capítulo número 2, versículo número 10 a 11, evidenciam muito bem isso, onde o apóstolo Paulo, ele declara que o Espírito Santo, ele sonda as profundezas de Deus. Irmãos, essa capacidade de conhecer todas as coisas não apenas revela o seu poder divino, mas também coloca em uma posição indispensável para a compreensão espiritual por parte dos crentes. As obras do Espírito Santo, amplamente descritas nas Escrituras, irmãos, são um testemunho claro da sua divindade. Ele não apenas gerou Jesus Cristo em carne, mas também esteve ativo na ressurreição. Em Romanos capítulo 8, versículo 11, o texto diz: e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. A ação do Espírito Santo na igreja, irmãos, é multifacetada. Ele santifica, ele guia, ele conforta e nos capacita para vivermos de uma maneira que glorifique verdadeiramente a Deus. Além disso, o Espírito Santo, ele é responsável pela distribuição dos dons espirituais, conforme descrito lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 a 11. Perceba que esses dons não são meros talentos naturais, mas são capacitações divinas para a edificação do corpo de Cristo e do avanço do reino de Deus. A habitação do Espírito Santo nos crentes, irmãos, é um dos aspectos mais profundos da sua obra. Em João 14 e 17, Jesus, ele promete que o Espírito da verdade estaria com os discípulos e neles habitaria. Essa realidade transforma a dinâmica espiritual da humanidade, pois cada crente se torna um templo vivo onde Deus escolhe habitar. Isso traz, irmãos, implicações práticas significativas, como, por exemplo, a necessidade de uma vida de santidade, a necessidade de uma vida de obediência, já que é o Espírito Santo que é o agente que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Outro aspecto impressionante é a relação do Espírito Santo com as Escrituras, irmão. Ele é o autor divino que inspirou os escritores bíblicos. É por isso, irmãos, que nós, ao lermos as Sagradas Escrituras, nós ouvimos Deus nos falar de maneira única e singular pelos lábios dos santos profetas e apóstolos. A palavra de Deus, de fato, é uma só. Os estilos que nós vemos, porém, são diversos, pois o Espírito Santo, ele inspirou e capacitou cerca de 40 diferentes autores, a fim de que, num período de aproximadamente 1.600 anos, eles nos produzissem o livro dos livros. O mais interessante, irmãos, é que ele continua iluminando o entendimento de quem lê a Bíblia. Ou seja, ele não apenas atua na revelação de Deus, mas também atua no processo de interpretação e aplicação da palavra na nossa vida. Irmãos, sem a ação do Espírito Santo, a Bíblia não seria compreendida em sua plenitude. Por fim, irmãos, a obra do Espírito Santo é um reflexo de sua unidade com o Pai e o Filho. Ele não age de maneira independente, mas em perfeita harmonia com o plano divino. Essa unidade nos ensina sobre a comunhão dentro da Trindade e serve como modelo para o relacionamento que nós devemos buscar dentro da igreja. Quando nós meditamos sobre o Espírito Santo, irmãos, nós somos conduzidos a uma adoração mais profunda, a uma vida cristã mais plena, reconhecendo que Ele é Deus, igual ao Pai e igual ao Filho, digno de todo louvor e submissão. O ponto 3 da nossa lição, irmãos, nos diz heresias antigas e novas. Amados, o entendimento correto do Espírito Santo é essencial para a fé cristã. O Espírito Santo é parte integral da Trindade. Desde os primeiros séculos, heresias têm surgido como uma tentativa de reduzir o Espírito Santo a uma força impessoal, a uma criatura inferior, algo, amados irmãos, que desvia do ensino claro das Escrituras. Os arianos, por exemplo, ao argumentarem que o Espírito Santo era uma criação do Filho, eles subvertem a verdade da sua coigualdade com o Pai e o Filho. Essa visão, irmãos, não apenas diminui o papel do Espírito Santo na obra da salvação, mas também compromete a própria natureza
natureza de Deus, que é um só, porém em três pessoas distintas. A doutrina bíblica apresenta o Espírito Santo, irmãos, como plenamente Deus. Ele é descrito de maneira detalhada com atributos divinos. Ele é onipresente, ele é onisciente, ele é eterno. Além disso, ele é uma pessoa com vontades, emoções, com inteligência. Essas características, irmãos, reforçam sua posição na Trindade, tornando insustentável a visão de que ele seria apenas uma simples força ou energia. As heresias contemporâneas, como por exemplo a das chamadas testemunhas de Jeová, elas seguem uma linha semelhante ao dos antigos arianos. Elas negam a personalidade e a divindade do Espírito Santo. A tradução que eles usam da Bíblia substitui o Espírito de Deus por força ativa. Isso é um exemplo claro, irmãos, de como a Escritura pode ser manipulada para apoiar visões errôneas. Contudo, os textos bíblicos são consistentes, atribuem ao Espírito Santo um papel ativo na criação, responsável pela inspiração das Escrituras, capaz de regenerar o coração da humanidade. A ideia de que ele é uma força contradiz diretamente o testemunho bíblico, irmão, que revela o Espírito Santo como uma pessoa divina, aquele que nos guia, que nos ensina, que nos consola, que intercede por nós. No contexto de outras religiões, por exemplo, como o islamismo, há uma interpretação completamente equivocada de textos bíblicos. Por exemplo, alguns teólogos muçulmanos entendem que o Paráclito mencionado por Jesus em João capítulo 14, versículo 16, seria uma referência a Maomé. Porém, essa interpretação ela ignora o simples fato do contexto imediato do texto. Jesus promete um consolador que estaria com os discípulos para sempre, que habitaria em nós para sempre. Maomé, sendo humano, ele nunca poderia cumprir essa promessa. Mas o Espírito Santo, como Deus, ele não só pode, como faz. Ele foi enviado no Pentecostes, habita nos crentes, confirmando a obra redentora de Cristo. Amados, a promessa do Consolador evidencia a continuidade da revelação divina. Jesus, ele não deixou os seus discípulos órfãos. Ele enviou o Espírito Santo para guiá-los em toda a verdade. E isso reforça, irmãos, a unidade da Trindade e a missão conjunta do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É por isso que negar a divindade do Espírito Santo é negar a essência da mensagem cristã. É importante destacar, irmãos, que ao longo da história, a igreja se manteve firme na defesa da ortodoxia. O Credo de Nicéia e os concílios posteriores reafirmaram que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho e é adorado e glorificado juntamente com ele. Essa declaração não é apenas um dogma teológico, mas é uma verdade vital para a vida cristã. O Espírito Santo é quem nos santifica, nos capacita para o serviço e nos sela para o dia da redenção. Irmãos, compreender e defender a doutrina do Espírito Santo não é apenas uma questão acadêmica ou histórica, mas é uma necessidade espiritual. Ele é o Deus vivo que atua em nós e por meio de nós. É ele quem garante que a obra de Cristo seja aplicada em nossas vidas. A resposta às heresias antigas e modernas está em um retorno total às Escrituras, que é a palavra de Deus inspirada, e em uma submissão humilde ao Espírito Santo, que nos guia em toda a verdade e nos fortalece para nós vivermos de acordo com a vontade de Deus. Assim, reconhecemos, irmão, a sua obra, glorificamos a sua pessoa e permanecemos firmes na fé que uma vez foi entregue aos santos. Que Deus te abençoe.